Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. O episódio de hoje é Fronteiras Nacionais ou Barreiras Sanitárias? Olá, amante das relações internacionais. O Pod Mundo está de volta. Tá passada? Brincadeiras à parte, o assunto de hoje é imigração latino-americana na pandemia. A imigração é uma questão muito importante, porém pouco veiculada. Os imigrantes e refugiados passam por muitas dificuldades ao encarar esse movimento de imigração. Discriminação, xenofobia, preconceito são algumas das dificuldades que eles passam. E agora na pandemia do Covid-19, a crise sanitária surge como uma nova onda para afetar a vida dessas pessoas. Nas últimas semanas surgiu um debate caloroso nas redes sociais devido ao discurso da Kamala Harris. A vice-presidente dos Estados Unidos fez uma fala um pouco peculiar aos imigrantes, onde dizia não venham. Do not come. Do not come. Assim acarretando um pouco de polêmica, já que refletiu ao governo Trump devido à intolerância dos imigrantes clandestinos e trouxe um pouco de controvérsia ao governo Biden, já que uma das principais políticas era essa política mais liberal à imigração. Fazendo um recorte ao governo brasileiro, existe uma precarização no governo Bolsonaro em relação a essa imigração, principalmente na fronteira de Roraima, né, em que a imigração venezuelana é muito forte. Mas ainda assim necessitam de compreensão da população brasileira. E antes mesmo de ser eleito, o atual presidente já vinha reforçando falas em relação à imigração de qualquer que fosse, dizendo até que imigrantes teriam ainda mais direitos do que os próprios brasileiros. O pessoal desce aqui e eles se autodeclarando perseguidos, você tem que acolher todo mundo aqui. Inclusive, tendo mais direitos que você, brasileiro. Mas boa parte dessa discussão será debatida com a convidada de hoje, professora Juliana Vitorino, que foi convidada para estar aqui com a gente, debatendo um pouco mais sobre essa questão da imigração na América Latina. Professora, a senhora pode se apresentar para os nossos ouvintes? Pronto, bom dia, né? A gente está gravando pela manhã, então por isso que eu estou desejando bom dia a todo mundo. Meu nome é Juliana Vitorino, eu sou graduada em Relações Internacionais, mestre e doutora em Ciência Política, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, sou professora da graduação, né, em Relações Internacionais da Unilab, no campus dos Malês, né, de vez em quando também dou uma voltinha ali pelo bacharelado em Humanidades, que é de onde a gente tira um pouquinho de força e de ânimo também para continuar aí, né, construindo essa universidade. Tenho pesquisado bastante, acho que mais de 10 anos, né, no campo das migrações internacionais, né, com ênfase mesmo nos processos de deslocamentos latino-americanos e mais específico ainda, nos processos de deslocamento populacional na América Central, né, e aí, né, durante muito tempo, né, me considerei uma centro-americanista. Hoje eu estou muito mais para o lado dos estudos migratórios mesmo. Então, é mais ou menos por aí eu estou caminhando. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar participando e agregando um pouco mais de conhecimento aqui ao Pod Mundo. É muito importante a sua participação. E, para início de conversa, nós temos uma pergunta principiante, né? Quais são os principais fatores, na sua opinião, que influenciam nesse deslocamento populacional na América Latina? Essa é uma pergunta não é iniciante, não. Ela deveria ser, de fato, né, o ponto de partida para a gente pensar os deslocamentos populacionais, porque quando a gente consegue entender quais são os motivadores, a gente tem um pouco mais explícito como que a gente pode resolver o problema, se é que ele vai se tornar um problema. Né, essa é uma outra questão, porque, né, contemporaneamente a gente tem muito mais a ideia de que como os deslocamentos estão ficando muito massivos, isso necessariamente é um problema. E não é bem por aí, não é bem verdade, né? Mas na América Latina a gente vai ter uma grande parte, né, dos motivadores relacionados às questões sociopolíticas, né? E aí, esses motivadores sociopolíticos não são recentes, né? São motivadores que têm pelo menos 30, 40, 50 anos, que estão ligados justamente a períodos de escassez mesmo, né? Escassez econômica, né? De turbulências, né, políticas, ainda questões relacionadas, né, a desestabilizações de governos, né, de países na América Latina,
fazendo com que a gente tivesse um desenvolvimento político e econômico um pouco errático, digamos assim, nesse meio século, pelo menos, né? Então, é uma região que ainda pode ser, né, categorizada como região pobre, né, por mais que a gente tenha países com economia que de vez em quando deslancham por alguns motivos, né, a gente ainda é uma região, né, empobrecida, né, do mundo, e por isso também essa é uma das grandes motivadoras do processo migratório latino-americano. A pobreza ainda é o principal motivo pelo qual as pessoas migram, né, pelo qual as pessoas procuram um outro lugar. Agora, um motivador que é pouco explorado ainda, na minha opinião, né, porque esse é um problema também muito generalizado na América Latina, é o da violência. Né? A gente, hoje em dia, né, quando a gente não está muito próximo dessa temática, né, das migrações, a gente não imagina que na América Latina um contingente enorme de pessoas, e a gente está falando de milhões de pessoas mesmo, elas se deslocam por conta da insegurança e da violência. Né? A gente acha que esse tipo de deslocamento ele está muito ligado a, sei lá, períodos de guerra, né, períodos de conflitos internos, mas a gente já tem alguns bons anos sem conflitos armados ou guerras civis, pelo menos do ponto de vista teórico-conceitual do negócio, né? E ainda assim a gente tem um enorme contingente de pessoas que hoje em dia procuram outro lugar, não só pela pobreza, mas também por conta da crescente violência na América Latina, que também é uma das regiões mais violentas do mundo, né? A gente, no último, até o penúltimo, eu acho, né, que eu acho que é um relatório de 2019 da UNODC, né, que é o Escritório das Nações Unidas para o Crime, e aí colocava a América Latina como a região mais violenta do mundo, região que não tem guerra, né, mais violenta do mundo. E aí, quando a gente comparava os dados da América Latina com regiões em guerra ou em conflito, eles também eram muito maiores. Então, a gente tem realmente um processo de violência, né, muito generalizada que faz com que pessoas migrem bastante, né? E aí a gente tem questões relacionadas principalmente, né, às fronteiras, que são bem delicadas, né, que faz com que uma parte enorme, né, das migrações latinas, elas sejam também irregulares, né, elas sejam, né, indocumentadas, né? E aí vou usar, né, irregular e indocumentada como substituição do ilegal, né? Porque aí também como questão, né, de conceitual, né, e também de opinião pessoal, eu não utilizo a nomenclatura ilegal para me referir, né, a esse tipo de deslocamento populacional. Né? Mas esses dois seriam dois motivadores dos mais críticos, digamos assim, para a região. Certo, mas além da pobreza e da violência, a politização da crise sanitária nos países latino-americanos também materializa esse colapso imigratório nos acampamentos? Isso, né? Eu acho que eu acabei de falar, parece que foi o gancho perfeito, na verdade, para essa pergunta, sobre a irregularidade, né, dessas migrações. Né? Então, são pessoas que já migram, né, em insegurança, né? Em tempos de pandemia ou em tempos sem pandemia, né, a insegurança sempre foi o constante, né, nesse tipo, né, de migração, que ela ultrapassa muito, né, as migrações ditas, né, regulares. Ou seja, e aí a gente também tem um outro problema, né, que quando a gente faz, na maior parte das vezes, estudos de casos sobre, né, deslocamentos populacionais na América Latina, a gente sempre se refere aos casos que foram reportados, aos casos que são, né, reconhecidos como tendo sido, né, feitos, né, de acordo com a lei. Então, a gente tem uma massa enorme de pessoas que migram sem que a gente tenha muito controle sobre dados, sobre estatísticas, sobre situações, né? E aí, uma alternativa, né, dos estudos migratórios foi justamente fazer o acompanhamento de fronteiras e o acompanhamento de acampamentos ou de associações de imigrantes que estão localizadas em fronteiras e que fazem esse processo de ajuda, né, para tentar diminuir um pouco, né, essa insegurança que os migrantes têm nas travessias. Então, a insegurança sempre foi, né, constante, continua sendo, né, uma constante em processos mesmo, né, como esse que a gente está vivendo aqui, né, de uma crise sanitária, né,
sem precedente, né, na história recente, né, do mundo. Então, o que antes era já inseguro por conta, né, de violências e também por questões sanitárias, porque corredores fronteiriços também são grandes corredores também de emergências sanitárias bem severas, né? No Brasil, a gente tem alguns acampamentos que são sempre muito lembrados, na verdade, muito mal lembrados, né? Quando a gente fala de acampamentos de pessoas refugiadas, né, no norte do país, por conta, né, de disseminação, né, de doenças que são facilmente tratáveis. Então, em tempos de pandemia, isso se intensifica ainda mais, né? Porque se a gente não estava dando atenção suficiente, né, para essas pessoas, enquanto a gente não tinha, né, um vírus como, né, a Covid-19, agora menos ainda, né? E aí relembrando, né, como muitos desses cuidados são feitos em paralelo ao Estado, ou seja, o Estado ele não está presente nesse cuidado das associações, dos acampamentos de imigrantes, né? Isso fica um pouco mais difícil, porque recursos financeiros também, né, que sempre foram, né, o grande problema, porque esses lugares sempre viveram de doações, ficou ainda mais escasso, né? Então, projetos sociais durante 2020, né, pessoas que trabalham com projetos sociais viram, né, a escassez de recursos para tocar projetos, e as pessoas que também trabalham, né, com assistência social a migrantes viram isso praticamente desaparecer. Então, realmente, a situação hoje, ela é ainda pior, né? Ela é ainda mais complicada, e também, eu acho que eu colocaria como terceiro agravante aí, o fato de que coletar dados para a gente saber as reais, né, situações e contextos, está ainda mais difícil, né? Porque está tudo ainda muito restrito. Então, a gente tem uma ideia, a gente tem projeções de como estaria sendo, né, gerida, né, essas questões dos assentamentos de refugiados, dos acampamentos para migrantes, mas a realidade ela pode ser um pouco mais chata, né, para dizer o mínimo, né, nessas situações. Agora, assim, continuando nessa linha de responsabilidade estatal, pandemia e irregularidades, Ivan Duque, né, o presidente da Colômbia, ele colocou em vigor o Estatuto de Proteção ao Imigrante agora na pandemia, que mesmo que temporário, ele promete regularizar essa permanência. Uhum. A grande questão com os status de proteção temporária, né, a gente não usa muito na América Latina esse recurso, né? Os Estados Unidos, ele, enfim, sempre utilizou isso com mais dinamismo, digamos assim, né? Que é o que eles chamam lá de TPS, que é somente a sigla, né, em inglês. Então, a sigla em inglês acaba sendo mais familiar, né, para quem estuda, né, migrações, porque, de fato, uma grande parte disso vem, né, de lá, é muito utilizado. Na América Latina, não é uma estratégia que é tão amplamente utilizada, justamente, enfim, tem particularidades aí, né? A primeira questão é que não é um processo simples de fazer, né? Se não me engano, o último reporte que a gente teve, né, sobre essa questão, né, colombiana foi de regularização apenas de venezuelanos no primeiro momento, né? Uma regularização justamente para fazer, né, para dar permissão para o trabalho por 10 anos, né? E aí você tem, eu acho que quase 1 milhão, né, de pessoas migrantes que seriam, né, beneficiadas com esse status. Essa é a primeira questão, porque a gente tem que definir que população a gente vai proteger, né? E o quantitativo dessa população que a gente vai proteger. E a partir de quando a gente vai começar a proteger. Ou seja, são as pessoas que entraram esse ano, as pessoas que entraram até 5 anos atrás, as pessoas que entraram até 10 anos atrás, ou seja, definir público-alvo, né? Falando, né, muito francamente sobre isso. Então, como é que o Estado ele escolhe isso? Né? Por que 1 milhão? A Colômbia, muito provavelmente, tem mais de 1 milhão de venezuelanos vivendo lá. Então, isso quer dizer que, apesar de, né, termos aí uma projeção de 1 milhão de pessoas protegidas, teremos outras desprotegidas, né? O estado de proteção ele também prevê um tempo específico, né? Então, você pode proteger desse ano em diante ou de 2018 até
o final da vigência né, da lei. Então, qual foi o recorte histórico, né, que foi estabelecido, né, para a gente saber quem que vai ser protegido? E quem entrou antes disso? Né? E quem vai entrar ano que vem? Então, o status de proteção, ele resolve um problema meio que nuclear, né? Mas ele não resolve todas as ramificações desse problema. Então, por isso que ele não é tão utilizado assim na América Latina, eu acho, porque ele depende também de muitos recursos para isso. E ainda assim você não resolve o problema, né? Você apenas dá uma diminuição ali, numa questão mais emergencial, né? Isso não tira, né, o mérito, né, da estratégia. Acho que a segunda questão pela qual governos latino-americanos não fazem isso é justamente porque a gente tem uma baixa discussão sobre questões migratórias na região. Né? Então, a gente vai ter justamente esse problema de mapeamento de quem proteger. É difícil fazer isso, e é caro também. Né? Então, nem todos os países estão dispostos a fazer esse tipo de esforço, digamos assim. Né? Uma terceira questão é justamente o fato de que países andinos têm muito mais a presença de migração transfronteiriça, né, mas migração muito localizada, né, entre países vizinhos. Então, fica ligeiramente mais fácil você perceber qual é o seu público-alvo, né, como eu falei antes. Ou seja, porque se a gente sabe que a migração transfronteiriça, né, de um país para outro só, atravessando uma fronteira, ela é a grande questão para a gente, então é mais fácil atacar aquele problema ali, porque muito provavelmente ele é o principal mesmo. Mas países como o Brasil ou como o México, que tem um espaço muito maior de trânsito de pessoas, isso já não seria tão fácil, né? Porque a gente não saberia muito bem onde, né, onde resolver alguma coisa, né? No Brasil, a gente vai ter aquela discussão que tem, né, sido politizada, né, nos últimos anos sobre, né, a vinda de venezuelanos para o Brasil, né? Questão super polêmica, uma questão, né, super problemática, e que os governos também não ajudam, né, porque eles também politizam e criam muito mais problemas do que soluções, né? Mas o Brasil, por exemplo, mesmo sabendo que a gente tem, né, uma vinda de venezuelanos também muito grande para cá, o Brasil não se mexeu para fazer nada desse tipo, né? Então, quando a gente percebe essa diferença, né, de visão mesmo, né, sobre as pessoas, sobre os migrantes, aí a gente coloca que, apesar de ser uma estratégia muito pontual, ela é uma estratégia legal, né? Ela é uma estratégia, né, benéfica, digamos assim, né, para a gente tentar lidar, né, com a questão das migrações. Então, a gente vai ter uma Colômbia que se mostra, né, pelo menos um pouco mais disposta a fazer isso, né, com essa ação, e outros países, como o Brasil, que não estão nem um pouco dispostos a fazer esse tipo, né, de estratégia. Essa política de fronteiras, e já entrando nessa questão do Brasil, a cooperação que o Brasil deveria ter, né, o papel que o Brasil deveria ter para, principalmente, esses imigrantes venezuelanos, você acredita que uma cooperação, não como a Colômbia, né, já que foi abordada que é mais complicado devido ao tamanho e à quantidade, você acredita que qual estratégia seria mais específica para o Brasil em questão? Olha, o problema brasileiro ele é um pouco mais complexo, né? Porque aí eu vou ser bem tradicionalista nessa resposta, porque a gente tem um país imenso e com diferentes tipos de deslocamento e né, de trânsito de pessoas vinda das mais diversas partes do mundo, né? O Brasil, ele historicamente é tido, né, como país de chegada, um país atrativo para pessoas migrantes, não somente da América Latina, mas do mundo inteiro. Por mais que o Brasil não tenha grandes níveis, grandes números de migração, mas sempre foi visto como um país de entrada fácil, de estabelecimento aqui também fácil. No entanto, nunca foi um estado que deu condições de desenvolvimento para pessoas migrantes, né? Quando a gente vai para pessoas refugiadas, menos ainda, né? O Brasil tem um número bem baixo ainda de pessoas refugiadas e dos últimos 4 anos, 5 anos, não tem demonstrado tanta vontade política de ter um protagonismo regional nessa questão, né? Acho que o Brasil hoje tem menos de 10 mil pessoas refugiadas,
né? É um número baixo, né? Se a gente compara o número com a polêmica que é falar de refugiados no Brasil, a gente acha que tem alguma coisa estranha nesse negócio aí, porque do jeito que o Brasil fala que não pode abrir as portas, que não pode abrir fronteiras, que não pode dar facilidade demais para pessoa migrante, para pessoa refugiada, como se fosse facilidade, né, tá em outro lugar, a gente acha que o Brasil está sendo o maior receptor de pessoas do mundo, quando na verdade não é, né? E é muito engraçado, assim, que o Brasil sempre foi o protagonista também nessas discussões por ter uma legislação que ela era relativamente progressista, né? Em 2007 a gente teve uma renovação, né, da lei de imigração. Ela fala muito pouco sobre refúgio, né, porque o foco mesmo é migração. A gente conseguiu atualizar uma legislação, né, que era o Estatuto do Estrangeiro, que vinha lá do período militar brasileiro, da década de 60. E ainda assim, a gente não teve tantos avanços em relação à proteção de pessoas, né? E, da mesma forma, também não teve muitos avanços, né, no discurso brasileiro sobre queremos ou não queremos pessoas aqui. A gente simplesmente parou de discutir nessas questões. E, quando discute, é sempre no viés do não queremos abrir as nossas portas para todo mundo, né? O que é bem complicado, né? Porque o Brasil assina acordos internacionais em que a gente é obrigado a abrir as fronteiras para quem chegar aqui, né? E aí, enfim, a ação, né, a prática da política nacional fica um pouco defasada, fica um pouco problemática, né? Porque como é que você assina um acordo, como é que você assina, né, uma convenção que diz que qualquer pessoa que chegue aqui pedindo refúgio ou asilo, o Estado, ele primeiro precisa acolher e depois perguntar as motivações, né? E aí, na prática, você vê que o Brasil está dizendo, olha, então, fiquem aí nos acampamentos, fiquem aí amontoados, e aí a gente vai dando seguimento aos casos como for possível. E a gente tem pessoas que estão praticamente morando em acampamentos de refugiados há anos no Brasil, sem nenhuma perspectiva, né, de avanço nos seus processos de pedido de refúgio ou de asilo. E isso é bem preocupante, né? A gente falou logo no iniciozinho, assim, na entrevista, sobre a situação precária que tem os acampamentos. Então, a gente tem uma prática dentro, né, dessa questão migratória, da questão de refúgio, que ela é muito contraditória. E aí, quando você tem governos que já se utilizam justamente da repulsa ao estrangeiro, né, do rechaço ao estrangeiro, isso fica ainda pior, porque muito das questões relacionadas às migrações, elas são políticas, elas estão ligadas a como os governos, eles lidam com a situação. E governo muda de 4 em 4 anos, né? Então, é uma temática que ela é muito volátil, assim, ela muda muito fácil, muito rápido. Então, mal dá tempo de você se acostumar com uma política, lá vem um outro governo que pode ser que mude a forma como a gente está lidando, né, com a questão. Então, no Brasil, a gente vai ter, nos últimos 5 anos, né, uma posição muito mais fechada, uma posição muito mais contida, né? E aí, quando a gente fala justamente em período de pandemia, a gente se utiliza justamente da pandemia, que a gente nem está fazendo uma gestão, né, decente, a gente vai justamente se utilizar da pandemia para dizer, olha, mas estamos em pandemia, temos que fechar fronteiras mesmo. Né? A gente já tem nossos problemas brasileiros para resolver aqui. A gente não pode dar conta, né, dos venezuelanos que estão entrando na fronteira ali de Roraima. Então, é problemático, né? Porque a gente não só não discute a temática, como a gente se utiliza, né, de um discurso, de uma narrativa que ela já vem de primeira bem complicada. Né? Se a gente não está nem dando conta de uma pandemia aqui, como é que a gente está utilizando justamente isso como desculpa para dizer, olha, nós estamos muito preocupados com a situação da Covid. Então, por favor, cuide aí de suas pessoas, não deixe elas virem para cá, não. Né? E lembrando que o direito ao deslocamento, ele é universal. Né? Você não pode dizer para alguém, tipo, por favor, não migre, por favor, não venha. Refúgio, migração é um direito humano. Então, não é ilegal as pessoas irem para outro lugar, mesmo que esse lugar esteja passando também por problemas. Né? Ilegal é quando um Estado se recusa a receber.
né? Só que a forma como a gente lida com a questão faz a gente pensar que ilegal é quem está vindo para cá, né? Não, esse pessoal aí não precisa vir para cá, não. Precisa, né? Se estão vindo, né? Porque, né? Muito provavelmente não é uma escolha confortável. Na maior parte das vezes não é confortável, né? Então, tem essas questões da política, dos governos, da gestão das políticas públicas, né? Ela é bem tensa, né, para pensar as migrações por conta dessa volatilidade mesmo, né, do tempo, dos interesses, né? E também é um interesse, né, ideológico, é também uma narrativa ideológica, né? Agora, a gente chegou nesse ponto de polêmica e de grandes governos que não governam direito, principalmente dentro dessas questões, partindo para um caminho mais nortista, falando sobre a polêmica mais recente da Kamala Harris, e dessa fala que foi citada, né, pela senhora do não venham, que ela trouxe essa fala impactante no seu discurso, a importante pergunta, primeiro, é por que há uma resistência dos Estados Unidos na regulamentação dos imigrantes latino-americanos que buscam esse sonho americano, né? Como já foi dito antes, que existem algumas regulamentações que são mínimas ou temporárias, mas que, na verdade, não acobertam e não protegem. Por que há essa resistência? Então, tem muitas formas de responder essa pergunta. Eu vou começar respondendo ela por uma curiosidade minha, né? Eu falei para vocês lá no início que eu estudo isso há mais de 10 anos, e aí o último censo que a gente tem do mundo inteiro, né, foi de 2010, né? E aí, lá por, sei lá, 2018, 2016, se não me engano, né, tinha uma série de artigos acadêmicos que começavam a especular sobre como é que seria a nova formação demográfica dos Estados Unidos no próximo censo de 2020, que o mundo inteiro não fez, né? Que, enfim, a gente está vivendo uma pandemia e, né, fazer um censo enfim, é um contrassenso, né? Naquele momento, pelo menos, né? Não acredito que não fazer o censo, como é o caso do Brasil, seja uma boa saída tampouco, né? Mas o censo de 2020 não pode ser feito. Então, a grande questão é que muita gente já dizia que o censo de 2020 podia escancarar ainda mais a xenofobia nos Estados Unidos, porque a projeção é que, pela primeira vez na história, a população de pessoas brancas caucasianas, né, que seria a base, né, da demográfica americana clássica, ela seria, pela primeira vez na história, menor do que a proporção de pessoas de outras nacionalidades que estão vivendo nos Estados Unidos hoje. Seria uma proporção meio 49%, 51%. Eles seriam, pela primeira vez na história, minoria. Então, esse foi um dado, né, que já tem algum tempo trabalhado, né, uma hipótese, né, que tem sido levantada, também para tentar entender um pouco, né, pelo lado, né, o lado da explosão de xenofobia americana, que poderia vir por aí, né, ou seja, ser minoria, né, teria atiçado, né, alguns ânimos ali que, enfim, né, a gente tem visto nos últimos anos as práticas, né, de deportações massivas, né, que os Estados Unidos têm feito. A segunda questão é que nos Estados Unidos também existe uma relação muito forte entre migração e violência, né? Ou seja, é uma interpretação quase que larga, digamos assim, na sociedade, de que as regiões mais violentas dos Estados Unidos são as regiões em que eles vão ter mais pessoas migrantes. Então, também existe essa narrativa, né, que é problemática, que ela também é bem racista, que ela é bem xenófoba, de que os migrantes trouxeram a violência para os Estados Unidos. Então, é preciso, né, fazer com que essas pessoas não venham mais para cá. A terceira questão vem também com o fato de que há, né, alguns acordos, né, regionais de segurança que lidam também com a temática da migração. E aí dá para ver um pouco mais explícita a relação que eles fazem da relação entre migração e violência, né? Porque dentro dos acordos de segurança, né, regional, eles colocam justamente a diminuição do deslocamento populacional, né? Ou seja, então, a militarização de fronteiras, por exemplo, é uma das questões super
faladas e feitas, né, pelos Estados Unidos para tentar conter não somente a violência, como também a proporção de pessoas querendo migrar, né, para os Estados Unidos. E é aí que a gente chega lá na Kamala Harris, né? Ou seja, vários anos atrás, né, eu vi uma entrevista, né, a um autor paquistanês, né, que é aqui no Brasil, o nome dele é Tariq Ali. E aí ele dizia nessa entrevista, perguntaram a ele sobre a opinião dele sobre Obama, na época, né, que tinha acabado de ser eleito e tudo mais. E aí ele disse, olha, para mim ele continua sendo um presidente de um império. E como presidente de um império, existem questões que a ele são requeridas. E quando ele aceitou participar de uma corrida eleitoral para ocupar esse posto, ele aceitou ser o presidente do império, né? Então, essa fala, né, de Tariq Ali, né, muitos anos atrás, sempre me vem à cabeça quando o novo governo, né, nos Estados Unidos chega e a gente vai tratar das questões migrantes, né, principalmente um governo democrata, que a gente sempre espera que seja um pouco mais humanitário. E não necessariamente tem sido mais humanitário, né? Não necessariamente tem sido, né? Esse ano a gente já teve uma deportação massiva de brasileiros, né, vindo, né, voltando para o Brasil, dos Estados Unidos. Então, justamente bem antes, né, da Kamala ir para Guatemala, que foi onde ela pediu para as pessoas, né, deixarem de ir para os Estados Unidos, deixarem de pedir asilo, deixarem de pedir refúgio, né? E a grande questão é a seguinte, né, como é um império e é um país que historicamente, né, desestabilizou governos no mundo inteiro, e esses governos, esses países ainda se reconstroem muitas vezes dessas influências. Na América Latina, porque a gente vive no Brasil, não vê isso tão explícito, né, mas quando você vai para países menores, a América Central, né, ela estava na Guatemala quando falou isso, né, ela estava justamente em um dos países em que os Estados Unidos, né, fez uma ingerência fortíssima e violentíssima, né? A Guerra Civil Guatemalteca acabou em 96, durou mais de 30 anos, com financiamento também de governo estadunidense, né? Então, é esse país que até 96 tinha uma guerra civil, para onde muitas pessoas, né, de onde muitas pessoas migraram, né, para poder sair da situação de horror, né, de trauma, de insegurança, e que hoje ainda é um dos países mais violentos do mundo. E aí ela vai nesse território especificamente e diz, olha, por favor, parem de vir aqui para os Estados Unidos, que o negócio está ficando meio feio. Se a gente vai disputar qual é o negócio que está feio, eu diria que não era o da Kamala, né? Então, tem algumas manifestações, né, de congressistas, né, sobre essa fala dela. E aí, uma especificamente chama muita atenção, que é da Alexandria Ocasio-Cortez, né, uma das parlamentares que tem, né, que vem de uma ascendência, né, latina, e é uma liderança, né, jovem, né, nos Estados Unidos também. E ela diz, né, olha, buscar refúgio é um método 100% legal. Então, o ilegal aqui não é quem está vindo para cá solicitar isso aqui. E depois, né, ela fala, né, os Estados Unidos passou o tempo inteiro destabilizando, né, a América Latina. E a gente não pode, como é que ela fala? A gente não pode ajudar a colocar fogo na casa das pessoas e depois culpar essas mesmas pessoas porque estão fugindo do fogo. Então, é bem problemática, né, a fala dela nesse sentido, né, porque é também um não reconhecimento do papel dos Estados Unidos nesse processo, né, de deslocamento humano, né, deslocamentos massivos, né. Então, o papel americano não deveria ser o de pedir, de solicitar para pessoas não virem para os Estados Unidos, né, mas deveria ser outras questões um pouco mais humanitárias, eu diria. Né? E eu falo isso justamente porque eu estava justamente falando sobre os acordos, né, de segurança, e a Guatemala, de onde Kamala, né, falou isso, onde ela fez a visita, a Guatemala tem uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. E é muito chocante quando a gente olha a fronteira, né, guatemalteca, feita majoritariamente pelo México, porque os Estados Unidos ele passou a meio que ele tem uma fronteira mais alargada, né? Ele tem a fronteira com o México, e a fronteira México-Guatemala, ela é praticamente toda
gerida com recursos estadunidenses, que os Estados Unidos repassa para o México, para que o México proteja. Então, é como se fosse um cinturão duplo de contenção de pessoas, né? E aí a Guatemala é um dos países mais pobres do mundo, uma das fronteiras mais perigosas do mundo, mas onde você tem uma quantidade de recursos imensa sendo colocada ali apenas para impedir pessoas de irem para os Estados Unidos, de cruzarem o território mexicano. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma política que está sendo um pouco ineficaz, eu diria. Quando você compara os recursos de contenção de pessoas com recursos para projetos humanitários, por exemplo, é extremamente visível qual é a intenção principal, né? Não é uma intenção de resolução de problema, né? É somente de tapar mesmo o sol com a peneira, como a gente diz aqui no Brasil, né? A América Central inteira, né, já lida com a questão da suplementação já há algum tempo. Deslocar recursos para projetos muito específicos, com pouca duração, ou fazer políticas, né, de, sei lá, mais securitárias, né, do que humanitárias, tem sido a prática dessa suplementação. Então, se nos últimos 30 anos isso não fez tanto efeito, eu duvido que vai fazer agora. E pensando justamente no contexto, né, de pandemia, faz ainda menos sentido, né? Porque a gente está vendo o empobrecimento não só da América Latina, mas também o empobrecimento do sul global como um todo, em que pessoas elas estão mais desesperadas do que nunca, né? A minha geração não viu um desespero como a gente tem visto nos últimos tempos, a sua geração também não viu, né? Menos ainda, né? Mas a gente não viu na história recente uma população mundial tão desesperada quanto está agora. Né? E a gente está falando, né, de vários desesperos, né? Tanto da questões de saúde mental, de saúde, né, física e também de saúde econômica. A gente está falando de estados que têm tido processo de empobrecimento fortíssimos. E quando você vai ali para a América Central, Caribe, né, países andinos, que tem economias, né, menores e que precisam. Pra você ter uma ideia, você vai ter país centro-americano, como El Salvador, que tem quase 20% do PIB vindo de remessas que pessoas migrantes mandam para casa. 20% do PIB. É mais do que a porcentagem de investimento externo direto. Ou seja, tem mais pessoas mandando dinheiro para casa do que empresa investindo nesses países. E aí você imagina que no processo, né, de pandemia, as pessoas empobreceram mais, as pessoas têm mandado menos recursos para casa, as pessoas têm ficado muito mais desempregadas, porque os níveis de emprego também têm aumentado bastante. Não é só a economia dos estados, né, que diminuiu, é a economia das pessoas, né, é a microeconomia que a gente está falando também, é aquela economia que você trabalha no dia para comer naquele dia mesmo. Isso tem sido devastador mesmo para as famílias latino-americanas. Imagina pensar no processo de suplementação nesse contexto, né? Quando isso também não foi contemplado para pensar na suplementação, né? Então, eu avaliaria como problemática, bem problemática, né? Uma saída tanto quanto tradicional demais, como se o contexto não importasse. E no caso das migrações, mais do que qualquer outro, o contexto importa e muito, né? Então, eu avaliaria como ineficaz mesmo. Essas foram as perguntas e no final das entrevistas nós pedimos para que o convidado indique algumas coisas que arrematem, né? Uma suplementação mesmo que arremate no assunto que nós estamos abordando. Professora, a senhora tem algo para trazer para a gente, para os nossos ouvintes? Eu tenho 3 coisinhas para dizer. Primeira coisa, né? Olhar para o outro nunca é trabalho, né? Olhar para o outro é também reconhecer no outro aquilo que a gente vê na gente e possivelmente aquilo de diferente que ele traz e que às vezes incomoda um pouquinho. Mas a gente pode se dar, né, esse tempo para perceber que o outro ele não é um problema, que o outro ele também pode ser fonte de inspiração, que o outro pode ser fonte de coisas muito legais para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa sociedade. Eu acho que esse é um esforço que a gente precisa fazer, de reconhecer o outro como oportunidade,
de crescimento, de desenvolvimento, enfim, de coisas boas, né? Desconstruir um pouco essa relação que a gente tem em relação a pessoas migrantes, principalmente, que é o que a gente tem conversado aqui agora, né? E para arrematar, eu queria só dar algumas dicas, né, eu trouxe aqui 2 dicas de livros e 2 dicas de filme, né? Eu tinha feito uma lista maior, mas eu fiz 2 aqui, só para a gente ter um gostinho para quem quiser dar uma olhada em outros materiais. Né? E aí tem 2 coisas, 2 livros, né? Um que ele é um manual, mas é um manual que ele foi muito bem feito e de um jeito muito legal, que é o Dicionário Crítico de Migrações Internacionais, que foi editado pela Universidade de Brasília. Né? Ele é aparentemente assustador, porque ele é grande, né? Mas ele é um dicionário super útil e que trabalha vários conceitos e vários contextos e várias questões bem contemporâneas sobre as migrações de uma forma bem descomplicada e bem objetiva, bem direta. Né? Então, se você nunca soube nada sobre migrações, o dicionário ele pode servir se você tem curiosidade de aprofundar. E a segunda indicação de livro é A Maré Humana. Ele é um livro do Paul Morland, da editora Zahar. E aí ele vai falar sobre como todos os processos de desenvolvimento da humanidade, eles estão atrelados a processos de deslocamentos humanos. Ou seja, a ideia de que estados, né, criam desenvolvimento, ele trabalha de uma outra forma nesse livro. Ele diz que são as pessoas e a forma como a gente se moveu demograficamente é que também fez a construção do desenvolvimento acontecer. E aí, ao invés de falar de grandes milagres econômicos, né, ele vai falar de como grandes processos, né, de fomes, né, que fez com que pessoas saíssem de um lugar para outro para construir outras coisas, outras alternativas, outras formas de vida, isso sim que trouxe, né, ganhos substanciais para a sociedade. Então, é um livro bem interessante, é um livro bem legal, que faz a gente dar uma desconstruída nessa noção de desenvolvimento, que a gente, às vezes, tem, né, muito focada no Estado, né, olhar um pouquinho para as pessoas. E agora, 2 dicas de filmes. É um livro chamado Sob a Mesma Lua, que deve ter passado, é filme de sessão da tarde, tá, gente? Então, é um filme para você ver, tipo, de tardezinha, mas que tem um estilinho meio novelinha mexicana, contando uma história de uma mulher que deixa o filho e a mãe no México, que vai para os Estados Unidos, e a partir daí começa a perceber como essa migração irregular dela impacta nas novas escolhas de vida que ela tem nos Estados Unidos, né? E a gente começa a ver também os papéis também da mulher, né, nesse processo de migração, porque ela deixa um filho em casa, ela deixa uma mãe em casa, enfim. É um filme supostamente leve, mas que traz questões bem interessantes de observar. E o segundo, ele já é um pouquinho mais polêmico, mas é super interessante, também é um filme brasileiro, chamado Olhos Azuis, gravado, acho que em Recife, minha cidade querida, e aí ele mostra um dia, tá, em um escritório de imigração no aeroporto, nos Estados Unidos. E aí, nesse dia, é o último dia de um oficial trabalhando, ele se aposentar no dia seguinte. E aí, é um dia inteiro que ele tira para fazer pequenas perseguições burocráticas às pessoas que estão chegando naquele aeroporto. Mas dá para ver um pouco de como a perseguição burocrática a pessoas migrantes, ela também tem uma dose de crueldade e de violência que pode, enfim, deixar as coisas um tanto quanto fora de controle. Muito obrigada, professora, por participar. Inclusive, eu já assisti Sobre a Mesma Lua. Eu não lembro muito de detalhes, mas eu lembro de passando direto na sessão da tarde. Isso. Então, muito interessante e emocionante, na verdade. Isso. Do menininho, eu acho que ele ficava com a avó, eu não me lembro. Isso, tem as cenas telefônicas, que são muito clássicas, né? Isso, é a cena clássica do telefone, sim. Vou reassistir com um olhar mais crítico. Uhum. E muito obrigada por participar do Podmundo. A sua participação é a demonstração de que o Podmundo está dando certo, trazendo um pouco mais de perspectiva e informação. Muito obrigada pela sua participação, nós somos muito gratos. Eu que agradeço a vocês, achei a iniciativa super interessante, fico feliz e fico também à disposição, caso precisem de mim para qualquer outro momento, né, em qualquer outra oportunidade. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, nós que agradecemos. Infelizmente, esse episódio chegou ao fim, mas não precisa ficar triste, porque nós vamos produzir novos episódios para que você continue atualizado.
É isso, nos siga nas redes sociais para que você não perca nenhum novo episódio e fique em casa, se cuida, tchau!